E cá estamos nós para mais um vídeo. Dessa vez vamos fazer um react do analista do meu vídeo sobre Garou Cósmico versus Barba Negra. Eu só quero dizer que eu não tenho nada contra o analista, obviamente, né? Eu só quero reagir e analisar e dar os meus pontos em relação a isso tudo, para que quem assista consiga, né, decidir por conta própria quem tá certo. É um debate muito polêmico em relação ao Garou e Barba Negra, mas eu vou explicar tudo isso da melhor forma possível nesse vídeo, então quem já acompanha as lives sabe que eu tava tentando reagir a isso em live, mas infelizmente não deu certo. Eu tentei umas 7 vezes abrir live, todas elas deram erro, então eu vou trazer isso em forma de vídeo. Mas de qualquer jeito, né, sem mais enrolação, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeos novos e me apoiar a trazer mais vídeos como esse. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma vaquinha pra tentar juntar dinheiro pra comprar um notebook e realmente conseguir fazer lives de melhor qualidade. Mas enfim, sem mais delongas, né, vamos começar o vídeo. Hoje é dia de batalha entre personagens. E de um lado, temos um dos vilões mais fortes do One Punch Man, detentor do conhecimento de todo o fluxo de energia do universo, e capaz de criar explosões e raios gama. E do outro, um dos vilões mais fortes do One Piece, capaz de criar buracos negros e detentor do poder capaz de destruir o mundo. O Garou Cósmico ganha, né? Tipo, eu acho que não tem... Eu acho que não tem conversa aqui. O Garou ganha. Né, gente? O Garou ganha. É complicado porque isso é basicamente, né, um senso comum da maioria das pessoas. Não adianta, eu não tenho o que fazer. E assim, eu sei que a maioria discorda de mim, mas eu só quero falar algumas coisas. Se eu quisesse ganhar visualização, eu poderia fazer como canais como o Ei Nerd já fazem. Que é basicamente falar o senso comum, falar o que as pessoas já acreditam. Falar coisas, entre aspas, óbvias, né? Que as pessoas já pensam. Mas eu, sinceramente, acharia desonesto da minha parte, né? Falar algo que nem eu acredito. Mas que a maioria acredita, então eu deveria falar simplesmente pra ganhar visualização, pra ganhar inscritos, pra ganhar concordâncias no lugar de hate. Eu não tenho motivos pra vir aqui e mentir e tentar enganar coisas em relação a One Piece, ao Garou e ao Barba Negra. Porque assim, muita gente pode falar, ah, mas você é fanboy de One Piece, você quer que os personagens vençam. Cara, eu posso fazer uma lista gigantesca de personagens que solam One Piece facilmente, né? Começando pelos personagens de Dragon Ball, até mesmo Kuririn sola o verso de One Piece. Personagens de Bleach, mesmo alguns, entre aspas, mais fracos, como o Grimm, tem feito muito acima do verso de One Piece. Muitos personagens da Marvel, muitos personagens da DC, né? Personagens como Rimuru também, Anos, Volt Gold. Cara, dá pra fazer uma lista gigantesca de personagens que solam o verso de One Piece Ben 10. Tem muitos, né? E eu não vou falar que o Luffy tem chance contra qualquer um deles, porque não tem, né? Simplesmente não tem. Agora, em relação ao One Punch Man, o problema é que é um consenso geral, o problema é que tem muito fanboy de One Punch Man também, que tenta sempre colocar a obra acima de tudo. E eu mesmo, antigamente, eu acreditava que o One Piece é multicontinental, acreditava que sim, Saitama, Garou, Solo, One Piece e tal, mas com o tempo fui analisando, fui debatendo com outras pessoas e fui mudando a minha opinião. Então, basicamente, o que eu tô falando aqui é o que eu acredito, o que eu vejo como o mais lógico, né? Por exemplo, as pessoas acham que o Saitama e Garou destruíram estrelas. E eu, sinceramente, não vejo lógica nisso, porque, literalmente, o Saitama e Garou estavam no núcleo da explosão, né? Uma explosão de energia cinética, que energia cinética é omnidirecional. A energia cinética foi redirecionada pelo Blast, mas do mesmo jeito eles estavam no centro da explosão, no centro da energia, ou seja, eles receberam a energia máxima, foram repelidos por essa mesma energia que supostamente cruzou milhões ou bilhões de anos-luz em segundos, e que destruiu estrelas, galáxias, etc., e causaram uma pequena cratera em Júpiter. Isso não faz sentido nenhum, né? Isso não faz sentido. Era para eles terem explodido Júpiter e terem continuado até chegar em estrelas muito distantes. Ah, mas o Murata não pensou nisso. Cara, mas você não sabe o que o Murata pensou, você não sabe o que o autor pensou. Não tem confirmação nenhuma sobre eles terem destruído estrelas ou não.
ele achar que eles destruíram estrelas contradiz muita coisa. Uma dessas é isso, né? Ah, mas por que tem um buraco no espaço? Cara, eles poderiam ter dispersado os fótons de luz, eles poderiam ter distorcido o espaço por conta da energia massiva que eles geraram. Porque, como eu mostro no vídeo, literalmente as estrelas voltam. As estrelas voltam a aparecer lá. E não faz muito sentido aparecer um buraco no céu, sendo que as estrelas estão a milhões de anos-luz. Levaria muito tempo pra gente ver esse vazio. Então, não faz sentido lógico achar que eles destruíram estrelas, né? Com a mesma energia que só criou uma pequena cratera em Júpiter. A mesma energia repeliu ele, só criou uma pequena cratera em Júpiter e supostamente teria destruído milhares de estrelas. Mas enfim, esse é o meu ponto de vista e eu acredito que não faz o menor sentido. Claro, eu até acharia mais fácil se eles tivessem destruído estrelas. Seria muito bom se o Murata chegasse e confirmasse que eles destruíram. Seria ótimo. Ou vem o anime e mostra eles destruindo estrelas. Por mim tá ótimo, né? Seria uma solução mais fácil pra isso tudo. O que importa é resolverem, mas por enquanto eu não vejo sentido. Os argumentos que defendem que eles destruem estrelas são mais baseados em uma falsa dicotomia que só considera que porque eles criaram um buraco no espaço, necessariamente eles destruíram o estrela, sendo que ninguém cita isso, não tem nenhum destaque, enfim. Né, esse é o meu ponto de vista em relação a isso tudo. Mas vamos prosseguir no vídeo. O Garou ganha, né? Isso é uma motivo interessante para uma boa análise por conta do fato de ambos os personagens utilizarem fenômenos da natureza em seus ataques. Enquanto Garou utiliza o real, explosão de raios gama, não comparado com o real, Ichi usa buracos negros comparados com os reais e citados pelo próprio Oda no Magazine 10 como não sendo apenas fantasia, e sim fenômenos reais. Para uma boa análise, precisamos entender quais são os atributos mais importantes para se levar em consideração numa batalha. Força é basicamente a força física do personagem. Mas, tipo, meio que se ele usar um buraco negro. Caralho, pera, que porra é essa? Força. Ele vai dar uma explicação usando leis de Newton e a porra toda e. Tá. Desde que ele não vá pra cálculo, tá tudo bem. Tipo, usar. E até eu já usei aqui. Eu não entendo o problema das pessoas com cálculo, sendo que, literalmente, os cálculos são aquilo que mais se aproxima da intenção do autor. Aí você pode dizer, ah, mas o autor pensou nesses valores exatos? Óbvio que não, né? Óbvio que o autor não pensou nos valores resultantes dos cálculos, mas os cálculos são o mais próximo disso. Muito mais do que o achismo. Você acha que um feito dá tal nível. Porque os cálculos usam algum valor canônico, por exemplo, vai calcular alguma coisa do Barba Negra, vai calcular o buraco negro do Barba Negra. Usa a altura canônica do Barba Negra, que já foi confirmada, e a partir disso calcula, né, por exemplo, o tamanho do buraco negro. Literalmente o cálculo está usando um valor canônico e o próprio painel do mangá. Então, são as informações canônicas mais próximas da realidade, porque são literalmente o próprio mangá. É claro que o autor não pensou exatamente isso, mas você supor, ah, eu acho que tal coisa tem tal tamanho, tem tal peso, via nada, né? Via eu acho que é olhando. Não faz sentido. Obviamente que o cálculo é muito mais próximo da realidade que o autor quer passar. Questão da inércia pra falar sobre o Shinra Tensei e o Bansho Ten, mas assim, calma. Só uma coisa. Só pra deixar bem claro aqui. Se for um buraco negro real, o planeta meio que não vai de Vasco. E se o planeta não for de Vasco, o Garou meio que não vive, porque ele pode só sair de lá. Tá, vamos lá. Por que o Barba Negra não destrói o planeta com seus buracos negros? Basicamente, como o Oda já confirmou em SBS, Logia é capaz de controlar as forças da natureza. Dessa forma, o Barba Negra consegue literalmente controlar um buraco negro. Como ele já mostrou no mangá, ele literalmente fala pro Ace: eu não vou atacar você ainda, só assista. Aí ele cria um buraco negro que afeta coisas mais distantes, como o topo de casas de 3 ou mais andares, e não afeta os detritos em que o Ace está pisando, sendo que eles estão muito mais próximos do buraco negro do que o topo das casas. Ou seja, ele está necessariamente manipulando o horizonte de eventos, porque, para quem não sabe, se você está fora do horizonte de eventos de um buraco negro, você não é afetado, você não é atraído pela gravidade, né? Você não precisa da velocidade da luz para escapar e etc. Então, resumidamente, isso seria uma manipulação do horizonte de eventos, para não atrair coisas que ele não quer atrair. Outra demonstração disso também foi em Impel Down, que ele criou um buraco negro que atraiu os guardas e não atraiu os próprios aliados dele e ele mesmo que passaram por cima do buraco negro. Ou seja, atraiu coisas mais distantes e não atraiu coisas mais próximas da mesma forma. Ele
realmente mostrou ter controle total sobre o horizonte de eventos, assim como os outros usuários do guia também demonstraram ter controle. Eles não vão soltar um raio que vai ser igual ao da vida real. Eles vão manipular exatamente como eles quiserem. Eu acredito que o Garou seja mais rápido que a velocidade da luz, né? Então ele pode fugir do horizonte de eventos de um buraco negro, né? E meio que o Barba Negra se fode, porque querendo ou não, ele vai estar lá, né? Então, tipo, conceitualmente falando, isso já não garante a vitória pro Garou logo de cara? Em 99,9% dos casos, força tem o mesmo valor de durabilidade. Isso pois a terceira lei de Newton prevê que se você pode resistir a uma força, você também pode aplicar ela. Então, se o personagem resiste a algo, ele possui isso tanto como durabilidade quanto como força. Ou casos onde o personagem estaria resistindo através de suas habilidades ou outros métodos. Durabilidade é o quanto de Não é um buraco negro real, não é um buraco negro real, mas pra esse cara aí é real. Ele meteu ali uma scan de One Piece, deixa eu ver aqui. Ele colocou aqui. Pô, meu amigo, mas aí tu tá citando uma scan em japonês, né? Aí fica difícil de dar credibilidade também. Sei não, tá? Sei não. Cara, mas aí ele tá com um Alzheimer, né? Porque antes mesmo disso eu já tinha mostrado a tradução. Dentro do que ele já assistiu no vídeo, já tinha mostrado a tradução da Scan, mas enfim. Mais pra frente no vídeo eu também vou mostrar, então é irrelevante esse ponto. Mas, obviamente, eu nunca vou chegar aqui e vou mostrar uma Scan em japonês e vou pensar que as pessoas deveriam acreditar. Jamais. Né? Eu sempre vou mostrar a tradução. E, pra quem quiser ir atrás da Scan, da tradução, etc., eu posto tudo no meu servidor do Discord de scans. Eu tenho dois servidores, um é só de scans, lá tem todas as traduções. Eu crio um chat para cada vídeo que eu faço e posto as scans e as traduções lá. Quem quiser pode ir e pode conferir. E tem o chat de conversa também. Tem o server de conversa também que é separado. Sei não, tá? Sei não, não sei. Como é que eu vou confiar no cara? Tá escrito em japonês, mano. Eu ainda não aprendi a ler kanji. Eu quero, ano que vem vou tentar. Tá, mas aqui não tá dando, mano. Não dá. Não dá. Enfim, vamos ver a explicação dele. é o quanto de dano o personagem recebe em um ataque. Isso é Durabilidade. importante de se reparar, pois alguns cometem o engano de, por exemplo, dizer que o Naruto tem uma durabilidade maior do que o personagem por conta de sua regeneração. Porém, regeneração não é uma forma de durabilidade e sim de hacks. Certo? Certo, é atributo, sim. Um exemplo de durabilidade seria o personagem receber um golpe de espada e não receber dano algum, quebrando a própria espada ou coisa do tipo. Enquanto o feito de resistência seria receber o corte na sua cabeça, sobreviver e continuar lutando. Pois durabilidade se trata da dureza de algo, o quanto é resistente, enquanto resistência se trata da tolerância à dor, estamina e coisa do tipo. Velocidade não tem muitas. A resistência do cara é absurda, tá? Do Garou Cósmico. Enquanto a do Tete, eu duvido que seja tão AP quanto a do Garou. Eu não li One Piece, tá? Só pra deixar claro. Não li One Piece tudo, parei lá basta. É que nem eu disse, né? É mais uma questão de senso comum, porque ele mesmo não leu One Piece, então ele não sabe muito bem, né, a respeito dos feitos, etc. Então é mais uma questão de senso comum e não de ter conhecimento a respeito dos feitos dos personagens. Mas enfim, é normal. Todo mundo se baseia em alguma coisa em senso comum. Não tem como fugir disso. Mas é meio loucão acreditar que tá no mesmo nível. Pelo menos na minha cabeça não faz sentido, não. Se explicar. E finalmente, hacks. Certas habilidades que podem afetar o personagem mesmo sendo inferior em atributos. Ou seja, habilidades que não importa o quão forte você seja, você não pode resistir. Como manipulação da realidade, negação de durabilidade através de danos internos, manipulação de mente, entre outras. Sendo assim, para essa batalha fazer sentido, precisamos analisar a respeito das habilidades principais dos personagens. Pois caso Teach não fosse capaz de aguentar muitas habilidades do Garou ou vice-versa, de forma a não conseguir nem ao menos evitar, não teríamos nenhum motivo para analisar os atributos físicos deles. Algo que sempre é levado em consideração sobre o Garou é sobre a radiação cósmica, pois ele emite passivamente radiação, matando humanos comuns ou personagens sem resistência a isso apenas estando perto deles. Apesar disso, Tá certo, morre de presença, sim. personagens de One Piece já demonstraram altos níveis de resistência à radiação. E um bom exemplo disso ocorre em Skypiea, onde Luffy, Zoro, entre outros personagens, existem raios. Apesar de que muitos pensam, raios naturais emitem diversos tipos de radiação, porém, geralmente, não são prejudiciais pois a descarga elétrica dura apenas uma fração de segundo, e não é tempo de exposição suficiente para a radiação afetar os humanos. Mas no caso do Enel, as descargas elétricas dele duram por vários segundos, e muitos personagens poderão resistir a isso. Lembrando que borracha, por exemplo, não é resistente à radiação, e altos níveis seriam bem prejudiciais, assim como o Zoro, entre outros. E vou explicar por que essa resistência é válida para a maioria dos personagens. Mas antes, vamos entender melhor sobre a radiação em raios. Durante tempestades elétricas, ocorrem interações entre partículas de alta energia, como elétrons, e as moléculas de ar. E essas interações resultam na produção de energia eletromagnética de alta energia, como os raios-x e raios gama. A atividade elétrica intensa pode gerar radiação ultravioleta devido à aceleração das partículas carregadas, como elétrons, durante os processos de descarga elétrica. E a formação da radiação infravermelha está associada ao calor gerado pela atividade elétrica e pela liberação de energia durante os eventos de descarga elétrica. Essa resistência à radiação e ao calor dos raios, demonstrada pelos personagens de One Piece, deriva de um hack chamado evolução reativa. Em One Piece, a evolução reativa é associada com uma força de vontade, que permite superar diversos hacks como manipulação da loucura, manipulação de mente, e nesse caso, a radiação, e o caso bem especial é como o Luffy demonstrou contra o Crocodile. Recebendo efeito de um veneno que mataria ele, tiraria seus sentidos. Porém, mesmo assim, o Luffy conseguiu se adaptar ao veneno e continuar lutando até o fim, sem morrer. Como esse algo que deriva da força de vontade, usuários de hacks conseguem alcançar níveis ainda maiores de evolução reativa, como por exemplo, personagens sendo capazes de manipular a própria alma e trazê-la de volta ao corpo através da força de vontade e continuar viva. Como conclusão, Teach poderia já ter uma resistência à radiação naturalmente, porém, mesmo se a radiação do Garou se mostrasse superior, ele conseguiria se adaptar em pouco tempo a ela e continuar lutando. Olha, eu acho que tem um limite pra isso, tá? Sim, Eu acho com que tem um limite certeza pra tem. isso. Via... Mas tá bom. Pelo... Tem limite, com certeza. Mas, assim, eu não consegui encontrar valores exatos da radiação de raios de tempestade para comparar com os valores da radiação cósmica do espaço, fora da atmosfera. Infelizmente, eu não consegui encontrar fontes fazendo essa comparação dos valores exatos. Mas a única coisa que eu consegui recorrer foi ao chat GPT. Não me julguem, não tem opção. E raios de tempestade têm uma intensidade de radiação maior do que a radiação cósmica. Só que, obviamente, eles duram tão pouco tempo que isso não é relevante em humanos. Então, sim,
né? A força de vontade tem limites. Claro, ela demonstrou diversas coisas, como, por exemplo, resistir a manipulação de mente, etc., resistir a venenos, mas, assim, claro, ela vai ter limites. Só que, no caso, eu não tô argumentando simplesmente, eles têm força de vontade que resiste logo, podem resistir a tudo. Não, o ponto não é esse. Isso seria uma falácia sem limites da minha parte. O ponto é que ele demonstrou resistência à radiação. E, consequentemente, se necessário, ele consegue aumentar ainda mais a resistência à radiação. Mas ele já tem isso, né? Já é inerente do personagem. Bem do argumento, eu vou deixar, tipo, literalmente, eu nem vou tentar pensar muito sobre isso. Eu vou falar, aceito, beleza. Digamos que o Teach realmente seja resistente. Tipo, isso meio que vale pra qualquer coisa, então, né? Tecnicamente falando. Dentro de One Piece, mais ou menos. Por exemplo, veneno do Crocodile. O Luffy literalmente resistiu, era pra morrer. Ele resistiu, terminou a batalha e não precisou de antídoto. Já o veneno Magellan, que é muito superior, que tem todos os venenos misturados e etc., ele não conseguiu resistir sem antídoto. Na verdade, ele conseguiu, através da força de vontade, lutar temporariamente, mesmo quando ele já estava muito tempo afetado pelo veneno e ainda estava muito ferido. Porém, da mesma forma, ele ia morrer se não tivesse o antídoto. Mas, sim, força de vontade tem limite, só que esse não é um dos Poderia limites. ter falado qualquer coisa. Que a força de vontade meio que iria se adaptar a nível Mahoraga, quase. Não Não, sei se é bem né? por aí. Não, Tá? não, Eu não não é. sei se é bem por aí. Eu não posso bater uma tela porque eu não vi One Piece. No caso, tem evolução reativa, vai resistir a diversos efeitos, mas não é como se fosse absoluto. No caso, eu só tô usando esse argumento porque eles literalmente já demonstraram resistência à radiação. Então, assim, de todo modo, eu acho um pouco suspeito pela conveniência. Mas pelo bem do argumento dele, vamos continuar seguindo como se isso fosse fato. E sobre o buraco negro de Teach. Como eu mencionei antes, o buraco negro de Teach demonstrou funcionar como um buraco negro real, e foi citado diretamente no Magazine 10. Pô, mas se fosse um buraco negro real, acabou o planeta. É que nem eu disse, né? Ele Vários controla fenômenos naturais o foram horizonte de identificados como eventos. Ah, ele traduziu. Legal, 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 tá. Vamos ver aqui. Vários fenômenos. Esses fenômenos não são todos fantasia e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Essa seção descreve dois fenômenos naturais que ocorrem no mundo real. Esses fenômenos não são todos fantasia e outros semelhantes podem ser observados no mundo real. Vamos ver se tá certo? Vou pegar o celular aqui e vou traduzir os kanjis. Será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Ou será que isso levaria muito tempo? Eu vou tentar fazer rapidinho. Se não der certo, a gente só continua o vídeo. Tô curioso pra ver se é realmente isso. Porque, né? Qualquer pessoa pode pegar qualquer coisa, escrever qualquer coisa e mudar todo o sentido da parada. Vamos ver. Aqui tá escrito: existem vários fenômenos únicos que podem ser vistos no mundo de One Piece. Isso não pode ser simplesmente chamado de fantasia, pois fenômenos semelhantes também podem ser observados no mundo real. Nessa sessão explicaremos dois fenômenos que podem ocorrer no mundo real. Tá certo. Tá certo, tá Sim. certo. Eu traduzi aqui com o Google Tradutor. Como eu disse, né? Quem quiser ver todas as scans, todas as traduções, eu já deixo os kanjis, mas tem todas as scans lá em japonês, etc. Tem tudo no meu servidor do Discord. É só me pedir também que eu mando, eu tenho todas as scans, eu sei onde eu guardo elas. Enfim. E é exatamente isso que tá escrito. Seção descreve dois fenômenos naturais que ocorrem no mundo real. Ou seja, é afirmado diretamente que o buraco negro dele é um fenômeno real. Sabemos que o Garou tem um conhecimento do fluxo da energia do universo. Mas é claro, ter conhecimento da energia e do comportamento é diferente de ter domínio. E obviamente ele nunca demonstrou um nível de energia suficiente para resistir a um buraco negro. Buracos negros possuem densidade infinita, pois a massa é infinitamente compactada na singularidade. Mas ele tem velocidade suficiente pra sair do horizonte de eventos, não? Porque querendo ou não, beleza, ele cria um buraco negro, estoura o planeta inteiro, porque é assim que o buraco negro funcionaria. E tá. Se um buraco negro funciona aí como é na realidade, o planeta inteiro vai de Vasco e o Barba Negra também, né? Agora, se isso funciona, No caso, não, o né? Garou Mas- tem velocidade ou não tem velocidade pra lidar com isso? Até onde eu me lembro, ele tem. Porque a batalha contra o Saitama tá num nível de velocidade acima da luz. Sim. E se tá acima da luz, é possível que esteja acima da velocidade de eventos. Na real, é bem provável que esteja acima da velocidade de eventos. Consequentemente, Do horizonte de eventos. tem um nível de gravidade infinito. Ou seja, quando falamos de buracos negros reais, seria necessário possuir gravidade infinita para resistir na singularidade. E o próprio Teach já deixou claro que a força da escuridão é infinita, que se trata do próprio buraco negro. Apesar disso, é sim possível o Garou lidar com isso, já que fora da singularidade, basta ter uma velocidade superior da luz para escapar do horizonte de eventos de um Isso aí, é exatamente isso. buraco negro, e já que a velocidade de escape dele é da luz. E sabemos que a velocidade do Garou é muito maior que isso, então nesse aspecto ele não teria tantas dificuldades de lidar. Agora, voltando mais uma vez ao Garou, ele tem conhecimento Nossa, cinema. Ele falou exatamente o que eu tava pensando. Tá, até por enquanto tá ok. Vamos ver. Eu não sei porque a galera tá tão doidona com esse vídeo. Vamos ver aqui. e pode copiar os fenômenos do universo, desde que, obviamente, ele tenha a energia necessária para isso. Já que não adianta, por exemplo, compreender o Big Bang, sendo que sabemos que o Garou não tem energia suficiente para arrepiar, mesmo que ele soubesse como fazer isso. Agora, a questão é, o Garou poderia copiar os poderes do Teach? A resposta é, alguns. Ele não pode copiar diretamente a própria Akuma no Mi, já que o fluxo de energia do universo que ele compreende se trata do próprio universo dele, enquanto Akuma no Mi são criados pelo desejo das pessoas e agem diretamente no DNA, ou seja, é um poder específico do verso. Mas ele poderia entender o conceito, não? Batendo o olho, entendendo a funcionalidade, ele não poderia. Cara, é que isso é muito complicado porque, vamos lá, é que eu sei que muita gente acredita que, mas o Garou pode copiar qualquer tipo de energia, já que basta ele entender. Só que o que as pessoas têm que ter noção é que isso é basicamente uma falácia sem limites, porque se baseia no fato de que ele consegue copiar e entender, compreender energias do próprio verso, logo ele poderia copiar energias de outros versos que funcionam de forma totalmente diferente, que não existem dentro de One Punch Man, o autor nunca faria, né, ele ter acesso a esse tipo de habilidades. Por exemplo, ele conseguiria copiar buracos negros do Barba Negra. Os buracos negros, sim, porque eles são os próprios fenômenos e eles existem
né, em One Punch Man. Agora, a própria energia do Haki, da Akuma no Mi, etc., isso simplesmente não existe, isso é uma falácia sem limites. Por exemplo, tipo falar que o Luffy, que tem diversas citações de que ele pode fazer qualquer coisa, e que muita gente pode falar, mas é hiperbólico. Tem no Road to Agtale 4 falando que ele basicamente tá certo em falar que qualquer coisa é possível agora, né? Só que aí eu poderia falar, então o Luffy consegue fazer qualquer coisa, o Luffy consegue, né, criar um universo, já que é citado que ele consegue tornar a imaginação em realidade. Só que não, né? Porque isso seria uma falácia sem limites. Ele tá limitado ao que ele demonstrou. O Oda não vai fazer ele criando um universo. A princípio, né? Pode fazer, não sei. Mas, da mesma forma, os personagens têm limites do que são demonstrados dentro da obra, basicamente. São energias diferentes, não são compatíveis. Enfim, Ter que compreender isso com bastante facilidade e velocidade, visto a quantidade de conhecimento que ele tem e o Battle IQ dele também não é pouca coisa. O Garou é um gênio, o Garou é muito brabo no Battle IQ. E como expliquei em outro vídeo sobre o universo neutro, a equalização de energia não é aplicável quando se trata de funcionamentos diferentes. Apesar disso, o Garou poderia sim copiar tanto os buracos negros da Yami Yami no Mi, quanto os terremotos da Gura Gura no Mi, que são fenômenos naturais. Mas segundo a mesma explicação, ele não pode copiar aqui, que é o poder que vem da força de vontade do usuário e depende do nível de força disso. Sendo assim, vamos para a análise de força desses dois personagens. Pô, mas ele não poder copiar Haki, que é uma coisa que tecnicamente existiria se ambos estivessem juntos, pra mim não faz sentido. Porque se eles estão um contra o outro, ele poderia recriar o Haki. Tá, ele falou da questão da compreensão. Mas a partir do momento em que você tá enfrentando alguém, você vai aprendendo conforme luta contra ela, é muito, na minha opinião, tá? Isso é muito injusto você colocar a suposição de que o Barba Negra vai conseguir tancar tranquilamente a radiação do Garou, mas o Garou não vai conseguir entender nada de Haki do Barba Negra, mesmo com a quantidade de conhecimento que ele... cara, mas isso é uma grande e falsa analogia, né? Porque o Barba Negra ter resistência à radiação não é uma coisa exclusiva do verso de One Punch Man. Não é só One Punch Man, não é só o Garou que tem radiação. No caso, o Barba Negra resiste à radiação porque existe resistência à radiação em One Piece. Porque o Luffy e os outros personagens literalmente resistiram à radiação. A menos que você fale, não, é uma radiação diferente de One Piece e de One Punch Man. Tanto que, pra ser justo, eu literalmente falei, né, que o Garou poderia copiar fenômenos naturais como terremotos e buracos negros do Barba Negra. Porque eles são fenômenos naturais, mesmo que seja o Barba Negra que tá criando através da Akuma no Mi, eles são fenômenos naturais. Então o Garou poderia copiar. Agora, Haki não é um fenômeno natural, Haki é uma energia específica do verso, e não é algo que está dentro das capacidades do Garou atualmente, né? E nunca vai estar, porque mas ele está dentro de um universo neutro com o Teach. Sim, só que ele não tem capacidade de criar isso. A capacidade, o poder do Garou é de replicar o fluxo de energia que já existe dentro do verso dele, né? Argumentar que por causa disso ele conseguiria também copiar outros tipos de energia, sendo que não existe nenhuma citação, não existe nenhuma demonstração do Garou ser capaz de copiar não só energias desconhecidas, né? Mas sim energias de outros versos. Energias desconhecidas de One Punch Man é outra história. Enfim, resumindo, né? Seria uma falácia sem limites. Concluir que ele poderia copiar energias de outros versos, sendo que ele não tem feito ou nada que implique isso, e nunca vai ter. Da mesma forma que o Luffy tem o poder de absorção, isso é declarado em databooks, ele já copiou diversos poderes como o Haki de observação avançado, como o Soro, né? Só de ver, ele copiou da CP9. Ele copiou diversos poderes e energias. E mesmo assim, eu não vou falar que ele vai copiar a forma cósmica do Garou. Porque simplesmente ele não tem essa capacidade. Não é uma capacidade do Luffy de One Piece, né? Por mais que ele tá num universo neutro com o Garou, ele simplesmente, né, a gente tem que considerar o arsenal de habilidades do Luffy. tem e a quantidade de poder que ele possui e tudo mais, sobre o universo, o cosmos, etc. Ainda mais levando em conta que os dois estão frente a frente um com o outro em um universo que, beleza, não é um universo neutro, também tem isso. Mais uma vez, não é um universo neutro porque ele mesmo falou que o universo neutro meio que quebra quando as energias são diferentes demais, tem funcionamentos diferentes na... Meio que é um universo neutro, só que sem equalização de energia. Basicamente isso. É que depende muito do conceito da pessoa de universo neutro. prática. Em One Punch Man, existem grandes feitos de força, e um deles foi demonstrado pelo Saitama, que com um espirro conseguiu dissipar metade de Júpiter, um feito que facilmente ultrapassa o nível planeta grande. Em contraponto, o Teach também tem um feito nível planeta grande, que se trata da criação de um buraco negro, que através de cálculos podemos descobrir a quantidade de massa necessária para gerar um buraco negro com esse tamanho e desse nível. Lembrando que eu vou deixar o cálculo desse feito no comentário fixado no vídeo. Tá, mas o cálculo não comprova que poderia destruir um planeta.
Ele não Como tem esse assim? efeito. É uma teoria. Tá, no caso, esse argumento do analista é uma negação do antecedente, né? Ele tá dizendo que tem um cálculo, né? Por exemplo, não só um cálculo, né? Mas ele ter criado um buraco negro. Porque assim, a massa de um buraco negro é dependente do tamanho dele, né? A gente consegue calcular a massa do buraco negro através do raio dele. Não tem relação nenhuma com a destruição. Aí o analista basicamente está dizendo que o buraco negro dele não está nesse nível, mesmo que ele tenha a massa, tamanho, né, que você poderia calcular o raio dele, e a massa basicamente chegaria nesse nível, mas mesmo assim, mesmo cumprindo esse requisito que né, basicamente o que precisa para um buraco negro ser nível estrela, né? Mesmo assim ele não seria, porque ele não destruiu o planeta. Basicamente uma negação do antecedente trazendo uma condição suficiente, que seria destruir o planeta, né? Destruir o planeta provaria que o buraco negro é planetário, mas trazendo como se fosse necessária, sendo que não é. Se um buraco negro não destrói um planeta, ele continua tendo o mesmo nível que ele teria através do raio de Schwarzschild, que daria para calcular o nível de massa dele. É basicamente uma negação do antecedente. É um feito teórico. É quase uma hipérbole, né? No Porque, caso, não. beleza, é infinito e tal, tem potencial pra isso? Talvez. Teoricamente, sim. Mas, enquanto o Teach tem potencial pra fazer esse feito, o Garou literalmente. Só que no caso ele não tem potencial, né? Ele fez esse feito, não de destruição, mas ele fez o feito de criar massa no nível. Eu tava considerando um cálculo, mas eu mudei de ideia sobre esse cálculo. Atualmente eu considero um cálculo planeta grande, mas enfim. Ele realizou o feito de criar um buraco negro que é calculado como tendo massa nível planeta pequeno. Para gerar esse nível de energia não é questão de destruição, não é questão de alcance, mas sim questão de energia, de potência de ataque, né? Ele literalmente gerou energia para criar a massa de uma estrela, de um buraco negro. De um buraco negro com massa de um planeta, de um planeta grande. Resumidamente é isso, né? Não é um feito teórico, ele realmente realizou esse feito, ele criou o buraco negro. Não tem relação com a destruição. fez esse feito. E continuou tranquilo. E nem foi um feito tão difícil, né? Pra ele. O ponto central é que o nível planeta grande não se trata da destruição causada pelo buraco negro, e sim pela massa necessária para criar ele, coisas que são comumente confundidas. Entendi. Para gerar um buraco negro, é necessário uma quantidade enorme de massa. Como o Teach pode controlar o horizonte de eventos para não afetar personagens e coisas que ele não quer, ele pode causar apenas a destruição que ele mesmo pode decidir. Assim como o próximo feito que vou citar, a explosão de eu já raios expliquei. apesar de também ser declarada funcionar igual a uma real, também não causou uma grande destruição. Na verdade, Tipo, eu acho que não tem luta na real, pela questão que eu já falei lá no começo, na questão de que se ele for destruir o planeta, ele vai junto e o Garou pode fugir. E principalmente pela questão de Speed Blitz, porque eu não vejo o Garou cósmico sendo velocidade equiparável à Barba Tá, Negra. isso aí eu vou explicar mais Eu pra acho que é frente no tipo, vídeo. a velocidade dos Vamos dois lá. tá bem desbalanceada. O físico do Garou é muito mais rápido que o do Barba Negra, até onde eu entendo Barba Negra. Aí é complicado. O pior é que muita gente, assim, o analista não disse isso diretamente, mas muita gente eu já vi argumentando tanto em relação ao Teach quanto em relação a Big Mom que eles são lentos, né? Porque eles são gordos. Porque eles não têm um bom fio, um bom condicionamento físico dentro do verso, sendo que, tipo, isso não significa nada, né? Se você pegar um personagem obeso de Dragon Ball, ele provavelmente vai ser mais rápido que um personagem com um ótimo condicionamento físico de Kimetsu no Yaiba, por exemplo. Não faz muito sentido usar esse tipo de argumento, mas enfim. não destruiu nada próximo, muito menos a Terra. Então não faz muito sentido questionar a área de efeito do buraco negro de Teach quando a explosão de raios gama do Garou também teve a sua área restrita. Apesar disso, Pô, o mas dia a próximo restrição eu acho que é bem diferente a proporção, né? não Por existe quê? forma de calcular o nível de força de uma explosão de raios gama através do seu tamanho. Como assim é muito diferente? Sendo que, cara, uma explosão de raios gama seria um nível absurdo, né? E, como eu disse, né? Eu tinha recém explicado no vídeo por que o Barba Negra consegue controlar o horizonte de eventos, né? Tanto que eu mostrei a scan de Peldown. Diferente dos buracos negros. Então, o que podemos fazer é usar a média de uma explosão de raios gama real. E como vocês podem ver, explosões de raios gama emitem geralmente uma energia de 10 elevado a 44 joules, como vocês podem ver na fonte que vai ser no comentário fixado. E esse nível de energia se encaixa no nível estrela grande. Em contraponto, novamente, Teach consegue alcançar uma energia bem próxima com sua Gorgonomi. Como já expliquei em vários outros vídeos, o planeta One Piece é absurdamente maior do que a Terra. E por cálculos, o GPE do planeta, que é a energia de ligação gravitacional, que pede de ser destruído, é de 5.8 vezes 10 elevado a 44 joules. E como a Gorgonomi já foi citada várias vezes como sendo capaz de destruir o mundo, Pera aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Conferir. Divertido fazer isso, eu acho bem legal. À frente da grande era dos piratas, uma potência mundial e usuária da Guraguranomi. Tal é a sua ferocidade que a maioria teme como uma potência que poderia destruir o mundo. Temida. Realmente tá aqui escrito a mesma coisa. Tanto no japonês quanto no inglês. Temida por ter. Ó, uma diferença de tradução aqui que é importante, inclusive. Ó, deixa eu ver de novo.
Aqui em japonês, tá falando, seu poder é tão impressionante que a marinha teme que ele tenha o poder de destruir o mundo. Essa é uma coisa. A marinha teme. Aqui ele é temido pela marinha por ter, por ser capaz de ter o poder que destrói o mundo. Não sabemos se ele tem. Tipo assim, beleza, ele fez... Tá, desculpa, mas a sua tradução do Google Tradutor tá errada. Porque se você pegar os kanjis individualmente e traduzir de forma literal, sem contexto, ficaria é temido pela Marinha como o poder de destruir o mundo. Tipo, não existe esse negócio de possibilidade que ele poderia ter o poder de destruir o mundo. Isso é basicamente porque o Google Tradutor não tem o contexto e traduziu de uma certa forma. Mas, nesse contexto, o mais coerente seria que ele possui a capacidade de destruir o mundo. Se você traduzir por outros lugares, como por exemplo pelo ChatGPT, você teria um resultado diferente. Se você falar com japoneses, como eu já fiz, eu já. Bom, enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque eu não vou poder mostrar agora, mas sim, eu já conversei com fluentes em japonês, de servidores que ensinam sobre gramática para conversar sobre isso. Mas enfim, se você pegar os kanjis individuais, você vê que não existe esse negócio de possibilidade. É só basicamente que ele é temido pela marinha por conta do poder de destruir o mundo. Implicando que é uma capacidade dele. E, como a gente vai ver no mangá, isso na verdade tem a mesma coisa no mangá, mas eu vou falar depois porque eu quero complementar algo que o analista vai falar. Cálculos e tal, aprecio isso. Não tenho conhecimento físico suficiente pra comprovar se faz ou não sentido. Tem que ver isso narrativamente falando. Quando na dúvida, vê a narrativa da coisa. Se no databook tá escrito isso, inclusive, deixa eu só ver uma coisa ali. Um gigante que abala o mundo, o rei pirata que durou uma lenda. E outra coisa. Se for por ver databook, o Kishimoto colocou a Temari lá como possivelmente. Ah, cara, mas aí. Cara, isso aí é uma falsa analogia enorme, né? Porque, assim, literalmente, os databooks de Naruto são universalmente conhecidos como hiperbólicos. Agora, por que os databooks de Naruto são hiperbólicos? Significa que das outras obras são? Sendo que, tipo, em One Piece, a gente nunca viu acontecendo esse tipo de citação hiperbólica absurda. Né? Tanto que isso aí é algo coerente e que não tá só no databook. Né? Vamos falar sobre isso agora. Tá literalmente no mangá e de forma que não dá pra negar a citação como ele tá fazendo aqui. Ele tá tentando argumentar que é só uma possibilidade, que eles só acreditam que pode destruir o mundo, mas não necessariamente uma capacidade dele. Só que no mangá, o Sengoku literalmente afirma que o Barba Branca tem o poder pra destruir o mundo. Né? Ele literalmente afirma de forma explícita, não é uma possibilidade, é literalmente uma capacidade do personagem. E isso que o Sengoku conhece muito bem, o poder do Barba Branca, já foi rival dele, é um grande estrategista, enfim. Mas, como eu disse, tá no mangá, não só aqui, tem diversas citações, tem a Tsuru também falando que não daria pra escapar, independente de você ir pro fim do oceano, você não poderia escapar da Gura Gura no Mi, não poderia escapar da fúria do Barba Branca. Enfim, essa questão dos databooks hiperbólicos só vale pra Naruto. É uma falsa analogia. Dificilmente nas outras obras isso acontece também. E como eu disse, isso aqui tá no anime, no mangá também. Eu trago o databook porque eu acredito ser mais coerente. Né? Esse é o databook Blue Deep, que o próprio Oda já recomendou de se informarem nele. E eu trago ele porque eu o considero mais coerente, porque nem é uma citação de um personagem, é literalmente uma citação do Oda. Mas enfim, tudo isso tá no mangá também. Eu acho que 99% das citações que eu trago de Databook estão no mangá também, mas estão melhor explicadas no Databook e não são simplesmente uma citação de um personagem que pode estar enganado, e sim uma citação do próprio Oda confirmando aquilo. Uma mina que destrói o planeta também. Saca? Databooks em si são hiperbólicos. Eu já falei sobre isso também em algumas vezes. Databooks em si eles são hiperbólicos, isso é perigoso. De Porque muitas Naruto, vezes, né? tradução como De Sekai Naruto. pode ser mundo, pode ser universo. De Que Naruto. nem sempre é literal. Nem sempre é literal. Tem que ver muito pelo contexto. Beleza, o contexto dele é uma questão que envolve planetas, envolve Sim. buraco negro, envolve conceito e tal. Ok. Nesse caso, ok. Agora, ainda assim, são databooks hiperbólicos. Eu, nesses casos assim, eu não levo em consideração tanto. Beleza, é um fator a mais? É. Mas ainda assim, cara, tá falando que o Barba Negra abala o mundo. Abalou o mundo Barba de forma, Branca, no sim, caso. o poder, o mundo inteiro? Não. Até onde eu me lembro, não.
Né? Pelo que me falaram também, porque eu sou leigo, principalmente. Todo mundo, inclusive no próprio Twitter. No caso, na verdade, ele fez isso sim, tanto que é confirmado na capa, no título do capítulo, mas aí daria pra fazer a mesma negação, só que é só ver o contexto, né? O Barba Branca basicamente tremeu uma ilha que estava fora da Grand Line. Ele literalmente, essa ilha estava fora da Grand Line por conta dos animais, que não existem esse tipo de animais comuns na Grand Line, ou são animais mais fortes, maiores. E enquanto o Barba Branca estava usando seu poder em Marineford, ele literalmente afetou uma ilha de fora da Grand Line. Então sim, o Barba Branca foi mostrado tremendo o planeta inteiro. Não necessariamente o planeta inteiro, mas uma grande área do planeta, né? Porque estava extremamente distante e as citações complementam, declarando que ele tremeu o planeta inteiro. Virar essa energia, inclusive de forma casual. Tanto Tite quanto Garou alcançam casualmente esse nível, pois enquanto Garou é uma explosão de raios gama, antes de evoluir na sua luta contra o Saitama, o Tite era capaz de destruir o mundo e apenas o Barba Branca ainda no Platinum Skip. E essa destruição é realizada de forma tão casual que após obter a cura do Ni, Não, mas são escalas completamente diferentes, né, mano? o Barba Negra afirmou que poderia destruir o mundo apenas com a sua vontade. Ou seja, ambos estão inquantificavelmente em um nível acima do que eu citei. Olha, só porque ele falou que ele pode, Hum, eu não sei não, mano. Mas não tem como quantificar exatamente. ah, meio duvidoso esse aí. Tipo, ele nem complementou o que ele ia falar, mas só porque ele falou que pode, significa que ele pode destruir o mundo? Sim. A menos que ele esteja mentindo. Sim, poder, né? Poder implica capacidade para realizar um feito. É, não tem como quantificar exatamente. Isso gráfico de evolução com o Saitama, mas não tem como saber quantas vezes ele teria evoluído através disso. Já o gráfico não tem uma demarcação para saber em qual ponto ele está aumentando 5% da sua força, enquanto o Tite até daria para mensurar um pouco melhor através dos inspiradores do Luffy. Mas eu não vou entrar nessa questão nesse vídeo. Mas comparar Luffy e Saitama, sério, tipo, naquela época ainda, né? Alguns acham que o Saitama ganhou destruindo estrelas da prisão dos socos dele, Que nem eu disse, né? Senso comum. mas eles têm muitas evidências do oposto, como eu expliquei em outro vídeo, mas ainda vou dar uma resumida. Primeiramente, tem um fato que ele não destruiu estrelas, apenas distorceu o espaço e dispersou os fótons, pois simplesmente nessa mesma direção, onde vemos a energia sendo disparada, mais tarde, vemos a mesma direção na visão de Garou, e vemos que as estrelas estão todas lá, não houve destruição alguma. Essa é a mesma direção em que essa borda de energia maior. O soco dele foi direcionada por conta do ângulo do que é, resumidamente, a espinha dorsal de Deus na parte de trás da Lua, e do fato que esse painel é o ponto de vista do Garou olhando para a Terra na direção de Júpiter, além de que podemos ver que essa borda da energia não está realmente se expandindo. Outro ponto bem importante é que se eles tivessem realmente destruído estrelas, nós continuaríamos vendo o conceito lado, pois levaria milhões de anos para a luz final das estrelas chegarem até nós, o que significa que, independente de qualquer coisa, não tem como essa imagem provar alguma destruição. Pô, mas aí você quebra toda a narrativa da coisa, mano. Cara, mas aí eu acho que você tá usando a narrativa de uma forma totalmente, assim, não sei, uma forma muito zoada. Porque é basicamente falar, mas isso aqui é a narrativa e pronto, né? Então aceite isso. Só que ninguém sabe a verdadeira intenção do autor. A narrativa pode ser encontrada através de evidências no mangá, através de citações, etc., né, demonstrações. E não tem nada destacando essa cena no mangá, né? Mostra um buraco no espaço, mas tipo não tem ninguém, por exemplo, falando como isso é absurdo, não tem nada implicando que realmente eles destruíram. Eles podem ter destruído? Sim, é uma possibilidade, contradiz várias coisas, como eu disse. Eu acredito que, narrativamente, na verdade, implica que a energia está muito abaixo disso por vários motivos. Por exemplo, a cratera que eles criaram, eles foram repelidos pela mesma energia e só criaram uma pequena cratera em Júpiter. Não faz sentido. Outra coisa, o Blast citou que a energia iria destruir o planeta. Dá pra dizer, mas não é limitado a isso, né? A energia poderia destruir mais. Tipo, não significa que ia destruir só o planeta. Sim, tá bom, sim, com certeza, mas dá uma evidência, né? Dá uma base, dá uma noção pra gente ter. Tipo, obviamente, se fosse confirmado que eles destruíram as estrelas, não iria contradizer essa citação. Mas mostra um pouco mais do que a narrativa tá implicando. Outro motivo também é o espirro do Saitama, que é muito depois disso, depois que ele já evoluiu muito, o Garou também ficou muito mais forte, ele simplesmente dissipa a superfície de Júpiter e o Garou fica extremamente impressionado e pensa em como ele está extremamente forte. Não faz sentido nenhum, sendo que ele supostamente muito mais fraco ele já teria destruído milhões de estrelas a milhares de anos-luz, milhões de anos-luz de distância, até mesmo galáxias. Não faz sentido, narrativamente. Eu acho isso muito mais narrativo do que simplesmente falar que tem um buraco no céu, logo eles destruíram estrelas porque tá dando ênfase pro impacto do ataque, sendo que não tem nada implicando isso.
E como eu mostrei aí no vídeo, existem várias outras vezes que o Murata também fez os fótons sendo dissipados ou ocultados, né? Então, isso não necessariamente implica a destruição. Pode implicar? Pode, mas não necessariamente. Existem muitas contradições. Você quebra toda a narrativa da coisa. Mas o céu não deveria ter um rombo caso eles realmente tivessem destruído. E esse rombo só indica a distorção do ataque causada pelo ataque deles. Sendo assim, como eu já disse, a força do Teach e Garou é bem próxima. Com o Teach tendo uma pequena vantagem, porém, Garou ainda tem sua evolução exponencial. O que significa que em pouco tempo ele conseguiria alcançar e superar o Teach, o que se tornaria algo bem problemático. Não, eu não concordo com aquela citação lá dos fótons, não, tá? Caso a luta se estendesse. Sendo assim, vamos ao próximo. Eu acho que ela quebra muito a narrativa do que o mangá quis passar naquele momento. Se fosse esse o caso, teria que ter deixado mais claro, mas à primeira vista o que deu a entender. Ah, mas aí eu não concordo, porque... Ah, teria que ter deixado mais claro que são fótons. Tá, e eu poderia usar o mesmo argumento, né? Deveria ter deixado mais claro que ele destrui estrelas, porque isso tá completamente interpretativo, sendo que existem diversas contradições, tanto a questão dos fótons quanto a questão, né, da cratera, etc. Então, se fosse destruir estrelas, deveria deixar mais claro. Poderia, não sei, mostrar alguma citação de que as estrelas sumiram, foram destruídas. Poderia mostrar alguma estrela sendo destruída, alguma coisa, não sei. Existem diversas formas do autor tratar isso. Aí você pode dizer, mas não é necessário o autor fazer isso para mostrar a destruição de estrelas. Realmente, não é necessário. Mas, nesse caso, como existem diversas coisas que implicam que eles não destruíram, tá totalmente vago. E falar que eles necessariamente destruíram é uma falsa dicotomia, né? Basicamente, desconsiderar as outras opções, porque isso é só interpretativo, não tem nada implicando necessariamente que eles destruíram. Foi. O soco do Saitama estourou estrelas. Então, tipo assim, mas naquele ângulo e tal, cara, mangá. Não dá pra você levar nesse nível a parada. O aspecto da análise é a velocidade dos personagens. O maior feito do Garou, na verdade, o Saitama, foi feito em pleno auge dele na lua de Júpiter, quando ele destrói a lua e salva entre as rochas. Feito isso é calculado como... Muitas vezes o power scaling tá muito mais ligado à narrativa do que à física, mano. Muitas vezes é muito mais a narrativa do que a cena quer passar, do que a física da questão em si. Porque se tu for analisar fisicamente falando... Mas aí é complicado, porque muita gente faz isso, inclusive, que é levar a narrativa na questão interpretativa, sendo que não existe uma base real do que a cena tá tentando passar. A cena pode estar tentando passar isso, pode estar tentando passar outra coisa. E na minha interpretação é isso, né? E não só é uma interpretação, como também existem várias outras evidências que pra mim são o principal para formar a narrativa de algo, né? Que são as evidências daquilo. Mas enfim. Não tem como um ser gigante como a Buda do Hashirama, né? O Buda do Hashirama lá, o Bodhisattva, sei lá, o Kanon, existir. Não tem como, a física quebraria ele. Aí você vai querer colocar uma explicação física pra aquilo? Não, cara, mas aí é uma falsa analogia enorme, né? Porque a gente tem uma diferença. O Buda do Hashirama literalmente existe. Ele existe, ele tá sendo demonstrado no mangá. A gente acredita no que a gente, né, tem evidências. Se existe uma citação a respeito do Buda de ter esse tamanho, ou existe uma demonstração no mangá que a gente tá vendo isso, é porque sim, é porque ele tá quebrando as leis da física, não importa a lei da física, não importa nada de fora da obra. O que importa é a física da própria obra. Agora, em One Punch Man, em contraponto, não tem nenhuma evidência concreta deles terem destruído estrelas além do buraco no espaço, que, como eu disse, não é necessariamente uma evidência de ter destruído estrelas. Tipo, por exemplo, você vê um gigante. Você pode interpretar que ele não é um gigante? Não. Ele está sendo mostrado gigante. Agora, um buraco no céu, sem ser mostrado de destruição, e tipo, que o buraco some logo em seguida, etc. Enfim, existem várias possibilidades. Existe a possibilidade de ser uma incoerência e de ter destruído, mas existem outras possibilidades de ter distorcido o espaço, etc. Então, não tá implicando necessariamente em uma falsa analogia. Baseado em quanto de força ele tem que ter pra aguentar a pressão da atmosfera, pra não distorcer, pra não quebrar. Entendeu? Como eu disse, vezes, não faz você sentido isso aí. Descarta um pouco cálculos, assim, mirabolantes, e foca muito mais na questão narrativa da coisa. Porque, ao meu ver, pelo menos, na minha opinião, a narrativa tem mais impacto do que a física, né? A não ser que seja um anime de física, um mangá de física, uma obra que fale, não. Fisicamente, ele tem 600 bilhões de joules de poder destrutivo, entendeu? MFL, mais especificamente 600 vezes a velocidade da luz. Tentou para mais esse feito usando algumas vias bem duvidosas, como considerar que os riscos do percurso eram luz PT5, por exemplo. Assim que faz boa parte dos feitos do compartimento. Tipo, olha aquele número, né, mano? De algumas formas bem tendenciosas para calcular. E o problema em si é querer usar algo provido de suposições e não de informações canônicas. Enquanto isso, em One Piece, a velocidade da luz é quebrada desde cedo, desde o Pedro Skipper, com personagens casualmente e consistentemente usando fótons e vários outros ataques com velocidade da luz. São citados que têm essa velocidade e etc. Claro, em One Punch Man, a velocidade da luz Deixa eu ver de novo isso aqui. vários outros ataques com velocidade da luz. São citados que têm essa velocidade.
O que se deve fazer se Enel derrubou raios? Primeiro, proteja-se abaixando-se na velocidade da luz. Tá, tem que ver a tradução disso. Perfeito, perfeito, perfeito. Como sempre, eu tenho a scan em japonês já faz muito tempo. E pra trazer aqui, basicamente eu traduzi no DeepL porque eu fiz essa tradução em outros sites e tem o kanji de velocidade da luz, então enfim, não tem muita relevância. Mas enfim, em japonês é citado: primeiro, desvie-se esquivando-se na velocidade da luz, e em seguida acerte com uma direita dourada giratória. Basicamente se referindo à cena do Luffy derrotando o Enel. Sim, tá no SBS em japonês, e não só isso, tá? Não só isso, a gente tem diversos feitos e citações a respeito da velocidade da luz no arco de Skypiea. Por exemplo, o fato de que o Enel consegue ler ondas de rádio para ouvir conversas, ondas essas que se movem na velocidade da luz, né? Então, ele basicamente tem percepção na velocidade da luz para ler essas ondas. Outro feito, o Enel é conduzido através do ouro, e elétrons, sendo conduzidos, se movem a comumente 90% da velocidade da luz. E ele basicamente controla o próprio corpo sendo conduzido. Ou seja, ele está se movendo a 90% da velocidade da luz, sendo conduzido, e ainda tem percepção, ainda tem velocidade de reação para se mover, para controlar o próprio corpo. Outro feito ainda a gente tem o Zoro, que tem literalmente um personagem que usa uma flash gun, né? Uma arma que armazena luz natural, e o Zoro esquiva da luz. Não só uma vez, ele esquiva várias vezes, mas essa é a mais relevante. Ele esquiva da própria luz. Não dá velocidade da luz por conta da distância, etc., do baixo movimento dele, mas é muito próximo disso. E logo em seguida o que acontece? O Zoro não consegue esquivar de um raio do Enel. Na verdade, ele consegue se mover um pouco. Ele consegue mover o braço pra frente, mas ele não consegue esquivar de um raio do Enel. Isso também já aconteceu outra vez. O Zoro não conseguiu esquivar de um raio do Enel. Ou seja, né, os raios do Enel são escaláveis a uma flash gun que dispara luz natural. Então, sim, isso é muito consistente mesmo. Tem que realmente ver a tradução exata disso. Isso aqui eu não sei, não. Velocidade e etc. Claro, um aparentemente, a velocidade da luz também chegou bem cedo, em feitos como do Secão, até a Terra, feitos do Flash, do Boros, etc. O diferencial do One Piece são duas coisas. A primeira é que dá pra calcular feitos com base na velocidade de percepção, já que é o hack de observação em várias estações de sol, ou seja, speed of light, o que permite calcular blitz em usuários de hack de observação a partir da velocidade da luz, enquanto em One Punch Man, por exemplo, acabaria recaindo como um impedimento de cálculo. Outra coisa bem forte é os multiplicadores de One Piece, o que torna consistente a velocidade aumentar com o decorrer da obra. A escala de velocidade é algo que precisaria se estender demais, pois são muitos feitos e multiplicadores. Mas, só de pegarmos o feito do Luffy antes de Flamengo, por exemplo, sendo capaz de superar a velocidade de percepção solo do Haki e dando blitz nele em uma distância de 4 km, podemos facilmente calcular a velocidade do Luffy em seu Gear 4 para 4.827 vezes a velocidade da luz através da... Tá, ó, eu vou pular os cálculos, eu quero chegar na conclusão final. Porque chega, né? Assim, o ponto principal é, na minha questão. Beleza, digamos que o Barba Negra tenha realmente poder de destruir o planeta inteiro. Beleza, ele faz isso. O garoto tem velocidade para fugir do horizonte de eventos. Beleza, ele concordou comigo nessa. O que sobra pro Barba Negra no espaço? Ele tem algum hack de sobrevivência? No caso, ele não iria suporte de destruir o vida aí? Tem planeta, alguma né? coisa? Não, então ele se matou. Obviamente. Né? Ele meio que se matou. E aí sobrou a vitória pro Garou, correto? analisar um pouco mais sobre suas habilidades para realmente podermos definir um vencedor. No geral, o principal do Garou é sua adaptação, cópia de poderes e coisas relacionadas a fenômenos do universo. Só vou pular aqui pra ver a vitória, mano. Etc. Enquanto isso, o Barba Negra tem um arsenal um pouco mais complexo. Nada contra o vídeo, inclusive, tá? Tá bem legal, só que realmente tá indo num patamar um pouco extremo. Vamos para uma análise final. Kit tem uma pequena vantagem em AP e uma boa vantagem em velocidade, enquanto o Garou tem sua cópia. A questão é que a evolução do Garou, apesar de ser alta, aconteceria em um tempo devagar na visão do Kit. Ele seria muito mais rápido, conseguindo finalizar através de seus buracos negros, pois é impossível sobreviver à singularidade do buraco negro, ou mesmo com sua Gurren Lagann, que já demonstrou quebrar o espaço, e já conseguiu até mesmo quebrar a Arun Law. Resumindo o que eu quis passar no vídeo, se a luta se estender, o Garou copia a força do Barba Negra e vence. Se a luta se estender. Porém, esse tempo do Garou copiar o Barba Negra seria muito alto, seria muito tempo pro Barba Negra. Tipo, basicamente daria muito tempo pro Barba Negra reagir, porque o Barba Negra é mais rápido, né? Então, o Barba Negra teria tempo de sobra pra reagir antes do Garou copiar ele. Mas se o Garou copiar, já era. O Garou copia a força dele, fica mais forte, e aí já era e vence. Então a luta, sim, depende bastante se o Tite vai atacar de início ou não. Basicamente é Ele é isso. literalmente uma manipulação espacial, e sabemos que o Garou não tem resistência à manipulação espacial, então ele não poderia resistir a isso. Além de afetar internamente com a gordura, já seria um problema, pois mesmo que o Garou tenha resistência interna, como o AP deles é equiparado, isso ainda acabaria afetando mais do que danos externos. No geral, o Tite acabaria prevendo que se estender a luta demais traria sua derrota, precisando finalizar o mais rápido possível no CT. Nossa, o Tite ganha, né? Essa é uma batalha bem acirrada, e como vocês já sabem, bem polêmica, já que o nível de poder disse é um grande tabu na comunidade do Power Scaling. Caso tenham concordado com o resultado, deixem o like. Meu Deus. Não concordo não, mano.
Eu não concordo não, porque isso vai contra tudo que eu acredito em questão narrativa. Vai contra literalmente tudo. Mas assim, nada contra o canal do cara, maneiro, legal. Continua com o conteúdo aí, mas eu não concordo muito não. Eu acho muito mirabolante quando chega nesse patamar aí. Cara, nada contra o analista, obviamente, né? Inclusive ele foi super de boa, mesmo discordando, então é um debate tranquilo, mas, assim, muita gente veio do canal dele pra hatear esse meu vídeo. Inclusive eu respondi algumas pessoas, algumas ficaram sem resposta, até concordaram parcialmente, só não entenderam algumas coisas de One Piece, tipo, não sabiam, no caso, a respeito de databooks, etc. Mas enfim, né? Como eu disse, isso é uma questão muito polêmica. E eu tô aqui pra passar a minha visão. Só que, após analisar por muito tempo, eu cheguei nessa conclusão. É basicamente isso. E eu já debati, eu já vi todos os argumentos que as pessoas que acreditam que por exemplo, que o Saitama Garou destruiu estrelas usam, e não concordo, acho bem falaciosos os argumentos. Se for confirmado, seja em entrevista da Databook ou no próprio anime, que ótimo. Por mim fica mais fácil de analisar até. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu pretendia trazer em live, mas não foi possível. Se vocês tiverem gostado, deixem um like, né, se inscrevam no canal e nos vemos numa próxima.